Olá, eu sou Lucas Cabral e esse é o Papo Periódico, programa de entrevistas produzido pelo terceiro ano de jornalismo da UEPG. Hoje damos sequência à nossa série de entrevistas sobre eleições. Para continuar o assunto, nós trouxemos ao estúdio o advogado e segundo secretário da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Ponta Grossa, Antônio Valdelino de Oliveira. Olá, Antônio, tudo bem? Olá, bom dia, Lucas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar e para conversar sobre esse tema, que são eleições, né? Que além de ser bem atual, o tema é bastante relevante. Muito obrigado por ter vindo até aqui, Antônio. Antônio veio aqui para explicar um pouquinho as regras do período eleitoral. Antônio, em 2017, as leis que regem o nosso período eleitoral, elas sofreram algumas alterações, né? O senhor pode dizer algumas das principais mudanças nas regras desse ano? Na verdade, assim, todo o sistema eleitoral brasileiro, ele já como tradição tem sofrido algumas alterações durante todos esses últimos anos. E nesse ano não é diferente, a cada ano eleitoral, geralmente o Tribunal Superior Eleitoral edita algumas normas que vão nortear mais ou menos a questão da eleição do ano que tem eleições. Então esse ano também não é diferente, aprovada já em 2017, e algumas regras que foram aprovadas em 2015 e que vão estar em vigor nas eleições de 2018. Uma das ferramentas mais importantes para a campanha nesse ano é a internet, né? Os candidatos eles vão poder usar os sites de financiamento coletivo, etc., para arrecadar fundos para a campanha. Existe algum tipo de regra para esse tipo de financiamento? Em relação aos sites de financiamento, de arrecadação de recursos para a campanha eleitoral, na verdade, assim, qualquer site pode ser o arrecadador, desde que faça seu cadastro prévio no Tribunal Superior Eleitoral, e aí desde que siga também algumas regras básicas definidas também por norma do Tribunal Superior Eleitoral, que além do cadastro precisa ter a identificação obrigatória por CPF, dos doadores, e valores, quantias, e tem que estar sendo informado isso periodicamente. Por exemplo, tem que estar passando informação tanto para o Tribunal Superior ou o Tribunal Regional Eleitoral, no caso dos estados, mas também informação para o candidato e para as coligações de quanto que está arrecadando, qual que é o valor e a destinação desses recursos. Também tem que enviar diretamente, imediatamente para a Justiça Eleitoral para saber como é que está essa questão, quanto está arrecadando e para quem está destinando esses recursos. Não é então qualquer site, apenas o site existe e vai fazer a arrecadação. Ele tem que estar cadastrado e seguindo as normas do Tribunal Superior Eleitoral. Os candidatos eles podem usar também o fundo eleitoral, né? Que é de 1,7 bilhão de reais, e o fundo partidário, que é de 887,7 milhões de reais. Esses dois fundos eles utilizam verbas públicas, né? De onde vem esse dinheiro e como que ele deve ser distribuído entre os candidatos? Na verdade, os dois fundos são de verba pública. Foi criado, na verdade, de forma especial esse fundo eleitoral. O fundo partidário é algo que já existia, que os partidos tinham acesso, e o acesso ao fundo partidário era ligado à quantidade de deputados ou à representação no Congresso Nacional. No ano passado, houve uma alteração, porque o Judiciário entendeu que não poderia mais ter o financiamento de doação de campanha por empresas. Imediatamente o Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados e do Senado, resolveram trabalhar em função disso e pediram que fizeram um projeto com que aprovasse um fundo eleitoral, já que não haveria o financiamento por empresas. E esse fundo eleitoral foi criado e ele é recurso público que é repassado para os partidos e os candidatos. Aí a distribuição é feita conforme determinação já do próprio Tribunal Superior Eleitoral, que fez uma definição de quanto pode ser para cada partido. E também dependendo de cada função que vai se disputar dentro do partido e dentro nas eleições. Então tem lá aquela regra que você falou, dos 170 milhões, os 70 milhões, alguma coisa assim. Mas é 1,7 bilhão o total, mas na verdade são distribuídos assim. Do presidente da República 70 milhões, indo para o segundo turno mais 35 milhões e assim por diante. A questão em relação aos deputados e aos governos, estado e senadores, também fica mais a critério do que cada estado e o que representa cada estado e cada uma das funções que estão sendo disputadas. No caso dos deputados federais e estaduais, entendo que fica até uma regra um pouco restritiva. Tem que ser respeitado o teto máximo de distribuição dos valores,
Porém, a questão de por candidato de distribuição, ela está atrelada ao que o partido resolver fazer. Então, tem alguns representantes de partidos que já, em entrevista, disseram que vão priorizar quem já é detentor de mandato. Então, aqui ele vai receber recurso um pouco maior do que aqueles que ainda não têm mandato. Então, é meio que o partido que decide para quem que vão as verbas, né? Para quais candidatos. Exatamente. O que deve ser respeitado é o teto máximo de gasto que isso é definido por lei. Né? E aqui até faço uma ressalva em relação a isso, porque em 2014, as duas maiores arrecadações de campanha e gastos de campanha, principalmente dos candidatos que tiverem disputa em segundo turno, chegaram a quase 300 milhões de reais cada um. Então, você tendo um limite hoje de um valor para cada candidato a presidente, então já houve uma mudança em relação a isso, com uma redução de gastos, embora atualmente sejam gastos públicos, né? E sobre a cobertura jornalística das eleições, quais que são as principais regras que envolvem os veículos jornalísticos durante o período eleitoral? Na verdade, sobre os conteúdos jornalísticos, o que a definição da lei diz é o seguinte, que podem ser repassado para os jornalistas e tal, para quem vai divulgar as notícias, os releases a respeito das eleições, das notícias que estão aí. O que não pode, na verdade, o que é proibido é que jornalistas ou editores de jornais criem fatos, né? Eles não vão criar um fato, criar uma notícia para que vá de encontro a denegrir, por exemplo, a imagem de candidato ou de partidos. Isso não pode. O que pode é ser feito entrevistas e repasse das informações já criadas com o intuito, na verdade, de esclarecer a população, e as notícias têm que ser de forma que interesse à comunidade toda, a população que vai votar, e não com o sentido de denegrir a imagem de ninguém, e nem também de favorecer a imagem de nenhum partido e nenhum candidato. Dizer se este é melhor do que aquele, ou se esse partido defende isso ou o outro partido defende outra coisa. Existe alguma regra da campanha eleitoral sobre divulgação nas redes sociais ou na internet? Também existe a regra que, na verdade, não tem muita alteração, é da própria lei, que já era de 2017, mas ela permite que se faça através dos sites oficiais, que seja do Yahoo, Google e outros mais, desde que também sejam respeitados os limites de divulgação. Então, pode ser contratado pelas coligações ou pelos partidos os impulsionadores de conteúdo, mas é um conteúdo já existente, já criado dentro das normas, que pode ser impulsionado dentro dos sites contratados pelos partidos. E quem que é responsável por fiscalizar os candidatos durante essa campanha e durante o período eleitoral? Na verdade, em primeiro lugar, para fiscalizar a nível nacional, é o próprio Tribunal Superior Eleitoral. E aí nos estados tem os tribunais regionais eleitorais. Mas, em termos gerais, cada candidato ou cada coligação geralmente instrui seus fiscais durante a campanha, que ficam de olho, ficam atendendo sempre aquilo que está sendo divulgado e noticiado. No tocante ao dia das eleições, por exemplo, a Justiça Eleitoral também determina e convoca alguns fiscais que vão atuar nas sessões de votações. Além disso, cada cidadão eleitor é um próprio fiscal. Assim que, por exemplo, ele veja alguma irregularidade, constate alguma coisa de forma irregular, o que ache que é irregular, ele pode procurar um fiscal que está na sessão ou que está no entorno das sessões de votação, mas também ele pode fazer a denúncia através de um aplicativo criado pela Justiça Eleitoral, que é chamado de Pardal. Então, esse aplicativo está atualizado para 2018 e é compatível com os celulares, smartphones e tal, os tablets também, e ele pode fazer a denúncia através desse aplicativo. Ou ainda, geralmente em ano eleitoral, a Justiça disponibiliza um número de 0800 ou um número cadastrado que as pessoas podem ligar e fazer essa denúncia através desse número também. Nesse ano, para reduzir os custos, o TSE decidiu cortar 396 juízes que trabalhariam nas eleições, né? No Paraná, 20 juízes foram cortados. Agora a gente tem 186 juízes no estado. Você tem alguma opinião sobre isso? Quais são os impactos disso no período eleitoral? Eu não acredito que diretamente no período eleitoral isso vai causar um impacto do ponto de vista negativo. Até porque terá essa grande quantidade de fiscais e de normas para serem seguidas dentro dos partidos e das coligações. Talvez no futuro possa impactar isso no sentido de que pode haver uma demora na questão de apreciação e julgamento das ações
decorrentes do pleito eleitoral. Estamos numa fase no país todo em que as eleições estão ficando mais judicializadas a cada ano eleitoral. Então, muitos casos vão virar processos, e esses processos podem ter uma tendência a demorar mais a serem julgados pela falta desse contingente de juízes dentro da Justiça Eleitoral. Antônio, o senhor tem mais alguma consideração sobre o tema? Alguma coisa que eu deixei de perguntar? A Justiça Eleitoral tem buscado, e o próprio Judiciário, através do STF, fazer algumas mudanças, buscando aproximar mais, talvez, da realidade e do que aquilo que a comunidade entende como justo para cada eleição. Porém, algumas falhas têm acontecido. O Judiciário, às vezes, determina que a regra seja essa, e às vezes a regra não atende à expectativa. O autofinanciamento de campanha eleitoral, que é uma coisa que foi aprovada para esse ano, que pode ser utilizado pelos candidatos, na minha opinião, favorece já, primeiro, quem está no poder, porque daí teria talvez um volume maior de recursos para aplicar na campanha, e também favorece a entrada de candidatos ricos, porque nós temos aí, por exemplo, 2 candidatos com um patrimônio já divulgado, patrimônio bastante alto, e que já afirmaram que vão usar do próprio patrimônio para as campanhas eleitorais. O fundo partidário eles não vão nem utilizar, vão utilizar os próprios recursos. Então isso favorece com que, claro que a eleição é uma coisa muito dinâmica e muito ampla. Não é apenas o candidato que tem mais dinheiro que pode ganhar a eleição, ou que pode estar melhor nas pesquisas, como a gente está vendo. Então, embora tenha um alto índice de divulgação de patrimônio, não está liderando as pesquisas. Mas, futuramente, isso pode favorecer aqueles que têm mais recurso para a campanha. Então, isso é uma das mudanças que favorece. E também pode inibir a entrada de candidatos novos. Até por conta do próprio financiamento do público, através do fundo eleitoral, e que a distribuição é feita pelos partidos, favorecendo quem já tem mandato. Então, por exemplo, se você, Lucas, quer ser candidato a deputado, e você não tem recursos, e você ainda não tem mandato, você vai receber um recurso bem menor. Então, teoricamente, a sua campanha não terá condições de competir de forma igual com aqueles que já detêm mandato. Então, são algumas mudanças que, em teoria, seriam para melhorar a questão eleitoral e acabam, às vezes, favorecendo um ou outro grupo dentro do processo. Muito obrigado, Antônio, por ter vindo até o nosso estúdio. O primeiro turno das eleições acontece no dia 7 de outubro e esse foi mais um Papo Periódico.